Ok, então nós vamos começar falando sobre atualidades em doenças externas oculares, o que mudou e o que vai mudar. Inicialmente, agradecer ao convite feito pelo meu querido amigo amazônida como eu, Dr. Neusimar, e com o auxílio da Elisa, que não se formou, mas entende tudo de web. Nós estamos aqui ao vivo no YouTube para falar sobre essas atualidades. Obviamente, qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram fazer, tanto no meio da palestra quanto ao final. Vamos começar. Eu tenho 4 tópicos importantes que eu considero importantes, que estão sofrendo grandes modificações. O primeiro tópico se refere aos transplantes lamelares, especificamente a 2 modalidades de transplante, o chamado DMEC e o DWEC, que nós vamos explicar exatamente o que são. Nesses últimos 20 anos, houve uma modificação muito grande do modo como nós encaramos algumas doenças da córnea, principalmente aquelas relacionadas a transplantes, né? E nesse período se desenvolveu basicamente 3 modos de tratar essas doenças de disfunções endoteliais, basicamente a distrofia de Fuchs, ou fazendo-se transplante lamelar endotelial, ou tratando-se com terapia celular, ou mais recentemente tratando com a chamada regeneração em vivo ou medicina regenerativa. Dessas duas, as mais importantes são os transplantes lamelares e aquela que também está ao nosso alcance, que é a regeneração em vivo, que nós vamos falar um pouco sobre elas. Vejam que desde 1905 se batalha muito, se estuda muito a respeito dos transplantes e houve, entre um intervalo e outro, grandes modificações. 98 e 2001, meu querido amigo Dr. Garrett Mellis introduziu os transplantes lamelares, ou reintroduziu os transplantes lamelares, que é uma história antiga. 2004 e 2006 ele foi introduzido na cultura da medicina americana e daí foi difundido para o mundo inteiro. Até que em 2006, o Dr. Mellis apresentou ao mundo hoje o que é o padrão de tratamento para as distrofias endoteliais, que é o DMEC, que é o tratamento lamelar com a posição de uma camada doadora de 50 micra apenas, sem a reposição completa da córnea. Em 2012, por uma observação de um grupo de amigos, de colegas, Dr. Shah, Dr. Randman e Dr. Gross-Nichols, eles observaram que, após o descolamento espontâneo da DCM, havia um clareamento da área que ficava edematosa por um período e, posteriormente, ela se recompunha. E daí vários autores também publicaram o mesmo achado, tanto em cirurgias de catarata quanto em cirurgias de DMEC, no qual o enxerto não colava. E a conclusão que chegaram é que havia uma certa migração de células da periferia para o centro e um grupo de colegas, encabeçados pela doutora Colby, de Chicago, agora em Chicago, propôs, eventualmente, um tratamento somente com a remoção da parte central da córnea, da córnea afetada pelas gutatas, com a possível migração das células da periferia para o centro. Outro colega que criou um grupo muito importante em relação a isso é o Dr. Greg Maloney, da Austrália, que publica bastante a respeito desses assuntos e tem demonstrado que esse tipo de tratamento, quando bem indicado, tem seus resultados. Associado a isso, em 2017, houve o surgimento daquelas drogas que nós chamamos de inibidores da RUCinase. A RUCinase inicialmente foi usada para tratamento de glaucoma, mas percebeu-se que in vitro ela estimulava a migração e proliferação de células endoteliais, coisas que eram impossíveis de se ter noção. As células endoteliais eram tidas, ainda são tidas, como células que não se multiplicam. E a partir desses estudos laboratoriais, essas 2 substâncias foram introduzidas associadas à simples remoção da camada de DCM, que é chamada de DWEC ou DSO. O mecanismo de ação das inibidores da RUCinase basicamente se resume a 3 coisas: a diminuição da apoptose celular, ou seja, as células morrem menos,
há um aumento da adesão celular, as células ficam mais juntinhas e aumenta a proliferação celular. Então, a aplicação dessa substância nos olhos de pacientes que apresentem alguma alteração endotelial, e principalmente nos pacientes nos quais são removidas as células endoteliais doentes, promove a proliferação e a migração dessas células da periferia para o centro. Muito mais a migração do que a proliferação tem se notado mais recentemente. E a partir daí, vários estudos foram publicados em revistas importantes a respeito dos inibidores da RUC-kinase, e hoje existem grupos estudando inibidores da RUC-kinase no tratamento da distrofia de Fuchs após a remoção da DCM somente, o chamado DSO, Decimate Stripping Only. Vejam aqui, hoje, que é bastante utilizado, são os dois termos, você pode utilizar tanto DWEC quanto DSO, e é bastante utilizado nos Estados Unidos, na Austrália, e aqui no Brasil está tendo um bom início. Nós já temos vários casos de pacientes operados, e a seleção básica desses pacientes tem uma certa restrição de indicação. Então, são pacientes que têm que ter pelo menos um acometimento que não suplante os 5 milímetros centrais. Eles devem ser de 5 milímetros ou menores. Tem que haver uma boa contagem de células endoteliais na periferia, em torno de 1.000 células acima disso. Idealmente, deve-se fazer essa contagem, mas hoje os microscópios especulares têm uma certa limitação em relação a isso. Então, você pode utilizar de outros métodos. O paciente pode ser fásico ou pseudofásico, e, fundamentalmente, o paciente deve estar bem informado de que essa é uma técnica nova, que pode ter resultados bons. Nós vamos ver que o percentual de resultados é bastante alto, mas, eventualmente, nos pacientes que não tenham melhora, ou nos pacientes que têm algum tipo de pressa em ter a acuidade visual restaurada, talvez não seja a melhor indicação. Como eu falei para vocês, além da contagem endotelial na periferia, existem outros métodos que podem ser utilizados, como a utilização do microscópio confocal, que é uma coisa difícil de se ter à mão, e mais recentemente um grupo indiano, encabeçado pelo Dr. Patel, tem utilizado o tomógrafo de córnea, a tomografia de córnea, e nessa tomografia de córnea ele observa que há uma variação da paquimetria, um deslocamento do ponto mais fino da córnea, que seria o ponto temporal inferior, ele se desloca para outras regiões por causa do edema, e um abaulamento da face posterior da córnea. Então, esses três achados talvez ajudem, de certa forma, a indicar pacientes que precisem de tratamento cirúrgico, seja de MEC, seja de WEC, nas endoteliopatias de Fuchs. Por que se indica esse tipo de tratamento? Porque ele é tecnicamente mais fácil que o DVEC. Obviamente, como não há uso de tecido, você não tem risco de rejeição. O uso de corticoide é feito por um período menor. Com isso, você evita os efeitos colaterais do corticoide. Como não há a passagem, a doação de tecido, você não tem risco de transmissão de doenças infecciosas relacionadas aos transplantes. Você diminui, obviamente, o uso de córnea de banco de olhos, com isso dando um pouco de alento àqueles que estão na fila, diminuindo a fila dos pacientes nos bancos de olhos, principalmente aqui na América Latina e nos países menos desenvolvidos. A curva de aprendizado é menor do que num DMEC, cuja curva de aprendizado é bastante acentuada. Existe um grupo de pacientes que se beneficiam, e esse número de pacientes que se beneficiam vão de 75% a 100% dos pacientes, com aquelas indicações prévias que nós colocamos. Quanto mais eles se enquadrarem naquelas indicações, maior a chance de sucesso. E, em geral, há uma boa resposta em 3 a 6 semanas. Existem aqueles pacientes que respondem rapidamente, aqueles que respondem lentamente e aqueles que não respondem. Isso baseado no limite de 3 meses. Então, o paciente que não tem uma boa resposta em 3 meses, esse paciente deve ser encaminhado para fazer um procedimento, outro, no caso, o DMEC, né? E, em geral, você associa
o DWEC com o inibidor da roquinase para acelerar o processo de recuperação ou mesmo para recuperar uma córnea que não se mostra responsiva somente com o uso do DMEC ou do DSO. Na minha prática, eu faço sempre DWEC associado ao uso de um inibidor da roquinase, que nós vamos falar em seguida. Sempre evitar pacientes que apresentem gutatas difusas, né? Esses pacientes com gutatas difusa não vão ter sucesso, porque eles não vão ter células para migrar, obviamente. Também não indicar em pacientes que tenham ceratopatia bolhosa, porque esses pacientes têm células danificadas, então eles não se beneficiam também desse tipo de tratamento. Obviamente, pacientes que tenham alta expectativa e ansiedade e pacientes assintomáticos não devem ser candidatos a esse procedimento por razões óbvias, né? Os instrumentais são instrumentais básicos, são instrumentais que não precisam de alta tecnologia. Então, existem várias pinças disponíveis no mercado. Eu, obviamente, não tenho nenhum interesse comercial sobre nenhuma delas. Você pode ter a pinça de Strycle, que tem 2 anéis redondinhos, ou a pinça do Pineda, que é um pouco mais sofisticada, ou a pinça de Hoffman, que é mais sofisticada ainda, e giram em torno de $200 até $1.500. Eu utilizo uma pinça muito próxima da pinça de Strycle, que é uma pinça como se fosse uma ultrata invertida, muito simples, produzida nacionalmente. É uma pinça muito boa e me dá confiança e me ajuda bastante no procedimento. Os pontos importantes para você utilizar em olhos fáscicos e afásicos. Aqui são duas cirurgias, o Dr. Moloney, da Austrália, operando em cima e eu operando aqui embaixo. Sempre que você for fazer o procedimento, sempre marcar os 4 milímetros da área da DC-metorrhexis. Isso é muito importante para que você se atenha a essa região e não ultrapasse esse limite. Sempre usar um viscoelástico coesivo que vai facilitar a manutenção da câmara anterior. Evitar a lesão do estroma, ou seja, você não vai fazer como no DMEC, que você machuca o estroma para remover o endotélio. Aqui você não faz isso, você usa a pinça apenas para fazer o stripping, para fazer a remoção desse tecido. E nunca deixar tags, não deixar tags de modo algum, porque se você deixar tags, essas tags vão atuar como obstáculo à migração celular. Então, sempre seguir esses 4 passos mínimos que são importantes, tanto em pacientes fáscicos quanto em pacientes pseudofáscicos. Aqui, mostrando a técnica que eu utilizo, vejam que a primeira função que você tem que ter é de marcar os 4 milímetros centrais, que vão servir de parâmetro. Mesmo que você não se atenha a essa área, você não deve ultrapassá-la. Pode ser até menor, mas não pode ser superior a essa. E depois da colocação do viscoelástico, você faz a DC-metorrhexis, você obtém uma pequena tag e aí faz como se fosse uma rhexis, só que um movimento um pouco diferente, que você, nos primeiros casos, tem que se acostumar a fazê-lo, que são movimentos mais delicados, mas o movimento em termos de rotação é muito semelhante ao da rhexis, ou seja, o movimento que você faz com a pinça é o movimento que a rhexis vai acompanhar, né? E, em geral, sai bem redondinho ou próximo disso. Não importa se ficar irregular. O importante é não deixar tags, não deixar pequenos pedaços na câmara anterior. E após isso, você faz a aspiração do viscoelástico e você vem aqui detalhadamente nessa região central a rhexis da DCME sobreposta sobre a rhexis da catarata. Como eu disse para vocês, na minha prática eu utilizo o inibidor da roquinase. No caso, eu uso o Ripasudil. O Ripasudil pode ser adquirido no Japão. Existem 2 farmácias no Japão. Eventualmente, depois, se vocês quiserem, eu mando no privado os endereços, mas é muito fácil de você obtê-las. Obviamente que você obtém com uma receita normal, e há um controle feito pela Anvisa da entrada desse medicamento no Brasil. O outro é o Netassudil. O Netassudil tem nos Estados Unidos, é usado para glaucoma nos Estados Unidos,
E eu não tenho muita experiência com Netaçudil, eu não sei um caso de paciente que houve falência. Então eu utilizo basicamente o Ripassudil. Aqui vocês veem o pré-operatório, paciente com uma visão de 20/80, o pós-operatório 3 dias, com um típico edema na região onde foi feita a remoção da DCM. É um edema que forma como se fosse um caseado, né, um favo de mel. E aqui já 7 dias limpando, e aqui um pós-operatório de 3 meses, o paciente com uma acuidade visual de 20/25, muito satisfeito e sem edema. E vejam os limites nítidos aqui da DCM-torrexis. Aqui mostrando para vocês outro paciente com acompanhamento um pouco mais longo. Essa é a foto da biomicroscopia, mostrando a área da remoção. Vejam que a área fica bastante nítida e limpa, e ela é compatível, bem compatível com o OCT de segmento anterior, mostrando a regularidade da face posterior. E aqui a migração de células para essa região, uma migração de células que se faz de maneira lenta e gradual, um período, um intervalo de até 3 meses, mostrando células endoteliais, mesmo que disformes, pleomórficas, células funcionais que mantêm essa córnea transparente. Então, as vantagens do DSO com a roquinase, com o inibidor da roquinase, é que não há necessidade de tecido doador, não há risco de rejeição, a curva de aprendizado é menor e o custo é baixíssimo, perto dos outros procedimentos, né? E ela não exclui um posterior de MEC. Isso, na conversa que você tem com o paciente, você explica para o paciente que é uma possibilidade minimamente invasiva de curar o seu processo. Na falha desse, você tem, obviamente, o transplante lamelar endotelial. É importante que você trabalhe, obviamente, junto com o banco de olhos para ter a disponibilidade desse tecido para esse paciente. E a desvantagem é a seleção de pacientes que ainda não é uniformizada, né? E ela só é endereçada para tratamento de distrofia de Fuchs. A recuperação é lenta, o paciente tem que entender que não é recuperação no dia seguinte, e a periferia tem que ter uma contagem de células bastante alta, acima de 1.000 células por milímetro quadrado. A tendência no futuro, existem tendências de você isolar e expandir as células endoteliais da córnea, já existem trabalhos em relação a isso, e existem estudos mostrando que existe uma área onde você tem células chamadas células primordiais, ou células primitivas endoteliais, né, que são as células progenitoras, que se localizam nessa região entre o trabeculado e essa zona de transmissão. É o chamado endotélio periférico. Então, são estudos que já avançam, e avançam tanto que já há uma espécie de encaminhamento para terapia celular das distrofias. O professor Kinoshita, bastante conhecido pesquisador do Japão, ele já tem um estudo publicado com 11 pacientes, dos quais 10 apresentou bastante sucesso, que ele injeta células endoteliais dentro do segmento anterior, o paciente fica numa posição de decúbito ventral por algum tempo, e essas células ocupam a região central, de onde foi retirada onde foi retirada a DCME, e esses pacientes apresentam uma evolução bastante favorável. São casos ainda que demandam muito custo, porque envolve laboratório, cultivo celular, substâncias para crescimento e tudo mais, mas à medida que isto aqui for aprimorado, certamente será a terapia do futuro. Você fará a injeção de células endoteliais compatíveis com o seu paciente, que teria uma resolução extremamente rápida e pouco invasiva. Precisamos ver no futuro um período maior de acompanhamento desses pacientes e ver se isso realmente veio para ficar. Mas provavelmente esse é o caminho, que são as terapias celulares para o tratamento das distrofias. Ainda no caminho das tendências, nós temos aquelas plataformas, né, que são criadas sobre tecidos para substituir a DCM. Então, isso já foi feito com colágeno, com membrana amniótica, com biopolímeros naturais, gelatina, quitosina, fibrina e outras substâncias, até mesmo córneas descelularizadas, que são preparadas em laboratório e, obviamente, são colocadas para substituir o endotélio. Então, esse também é um caminho
bastante trabalhoso, que no futuro, eventualmente, você pode comprar uma plataforma dessa já coberta com células para você substituir a córnea doente do seu paciente. Existe um estudo muito interessante por colegas da Alemanha que utilizam, né, um implante artificial no lugar de tecido humano. É um implante artificial que eles não, obviamente, não dão a formulação, mas parece ser um derivado de acrílico. Então, o que eles fazem é a substituição, a retirada da DCM, e na área que é retirada da DCM, eles colocam este plástico, vamos chamar assim, sobre essa área, mostrando que a simples ocupação do espaço por esse plástico resolve o problema do edema localizado, como é visto aqui nesse OCT. Então, aqui tem um paciente no pós-operatório 4 dias, isso aqui é um teste, dá para ver detalhadamente aqui o pequeno plástico sobre essa região e no OCT mostrando que a córnea fica regularizada, sem edema nessa região, com um pouco de perda de transmissão de luz, como dá para ver. Aqui a transmissão é um pouco maior e aqui é uma retenção um pouco de luz. Mas esses são estudos feitos pela Heidelberg, que é uma companhia bastante importante, e esses colegas, principalmente o Dr. Alfar, têm demonstrado que há uma possibilidade de você substituir a DCM por um tecido sintético. Existe também as mini DCMs, né, as minis de WEC, as minis de MEC, aliás, desculpe, as minis de MEC, são tantas letrinhas, a mini de MEC, que são colocadas também dessa forma, pequenos diâmetros sobre a região central, com boa recuperação dos pacientes. Um outro tema que eu acho importante, que demanda bastante evolução agora, é o tema da reconstrução da superfície ocular, principalmente em pacientes com queimaduras e pacientes com conjuntivites cicatriciais, que são doenças que levam à cegueira de maneira fácil. E uma das evoluções que nós tivemos, apesar da sua simplicidade, é uma evolução bastante interessante, que é o SLET, que é o Simple Limbo Epithelial Transplant, ou seja, o transplante simplificado das células epiteliais do limbo, que tem indicação em todos os casos em que você tem lesão limbar, seja por queimadura, seja por qualquer outro processo. E ela vem se juntar a todas essas técnicas de reconstrução já conhecidas, desde o transplante de limbo até mesmo a ceratoprótese. E essa técnica foi, como eu disse a vocês, foi criada pelo Dr. Verinder Sangwan na Índia, e eu tive o prazer de ir até a Índia e encontrar grandes amigos que me ajudaram nessa fase de transição para esse tipo de técnica e que eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o vídeo do Dr. Verinder Sangwan, mostrando que de um olho doador você obtém um pequeno pedaço e passa para esse olho do receptor, esse pequeno pedacinho, da forma como está aqui. Então, a primeira coisa a ser feita é uma peritomia, como se fosse obter um pequeno retalho, você vai até o limbo extremo, você pode utilizar aqui uma faquinha de 15 graus, romba, com havanas, como se fosse fazer um retalho de limbo. Só que você não retira toda a conjuntiva, separa ela de lado e remove uma tira de limbo, que você vai determinar o tamanho. Pode ser de 2 a 6, de 2 a 8 milímetros, obviamente respeitando um quadrante para não causar dano a esse tecido, a esse olho doador. E no olho receptor, você vai remover toda a conjuntiva fibrosada. É importante você ter paciência e remover toda a conjuntiva fibrosada até achar um plano, e a partir desse plano você obter a córnea o mais transparente possível. Depois de obtida essa transparência, você coloca cola de fibrina e sobre a cola de fibrina coloca uma membrana amniótica com o epitélio voltado para cima e o estroma voltado para baixo. E sobre essa plataforma, esse scaffold de membrana amniótica, você fragmenta aquele limbo doador em pequenos pedaços, e esses pequenos pedaços são distribuídos na periferia da córnea. Evitar sempre a região central, porque ao final esse tecido vai ficar
vai provocar uma pequena mácula, uma pequena nubécula nessa região. Você fixa com a mesma cola de fibrina e coloca uma lente de contato terapêutica e o procedimento está terminado. Essa aqui é a imagem do pós-operatório, com os fragmentinhos do SLET sobre essa região, e não é incomum que haja, abaixo disso, um acúmulo de sangue, né? Mas isso não prejudica de forma nenhuma o resultado, como nós vamos ver adiante. Aqui mostrando eu fazendo o procedimento em um paciente que tinha aniridia congênita e glaucoma, tinha múltiplos procedimentos e uma córnea completamente opaca, como dá para ver aqui à esquerda. O paciente tinha baixa qualidade de visão. E aqui eu repetindo a mesma técnica, indo até o limbo, só que eu usei uma faquinha crescente para chegar até o limbo. Você não penetra a câmara anterior, você separa a conjuntiva sem destacar, ela fica como se fosse uma pequena aba, e você remove o fragmento de limbo que você quiser. Aqui eu estou usando uma lâmina 11 para limitar essa região e com uma tesoura, pode ser uma Vanas, de preferência uma Vanas, essa era uma tesoura um pouco maior, tesoura de córnea, você obtém um fragmento. Esse fragmentinho é guardado, você coloca cola sobre a área doadora, vai para a área do receptor, faz exatamente aquilo que nós tínhamos comentado, a remoção do tecido conjuntival fibrosado, e tenta obter um plano, sempre buscar um plano. É a parte mais demorada da cirurgia, mas sempre tente obter um plano. Aqui eu dei sorte de obter um plano, peguei uma alça de íris romba, e essa alça de íris romba me facilitou fazer uma divulsão tecidual sem fazer corte. E depois eu consigo remover esse tecido com maior facilidade, deixando uma córnea bastante transparente. Após isso, eu aponho a cola e a membrana amniótica, faço a mensuração para saber qual o tamanho de membrana amniótica eu vou colocar. Existem técnicas que a gente chama de tucking, que é esconder a membrana amniótica embaixo dessa conjuntiva, que funciona muito bem. Em geral, eu coloco primeiro a membrana para ver o tamanho que ela tem. Essa membrana eu obtenho do Banco de Olhos de Sorocaba, que hoje é um dos poucos lugares que fornece membrana, inclusive para o Brasil inteiro. E a partir daí eu coloco o adesivo de fibrina, né? Tem vários adesivos de fibrina, não existe preferência por nenhum deles. Depois de colocado o adesivo de fibrina, eu espalho a membrana amniótica e, como eu disse a vocês, em alguns casos você pode fazer o tucking. Aqui eu preferi tirar o excesso da membrana, fazendo com que ela se iguale à periferia. E a partir daí eu pego o enxerto doador, o limbo doador, e com uma Vanas ou com qualquer outra tesoura que possa me ajudar, eu fragmento em vários pedaços. Não existe um número mágico, mas se imagina que de 8 a 12 pedacinhos, ou 8 a 16 pedacinhos, espalhados na periferia da córnea ou na região paracentral da córnea, são suficientes para deixar esse olho coberto por células doadoras. E você coloca a cola de fibrina para fixar esses pequenos bloquinhos. Depois disso, você coloca a lente de contato terapêutica sobre o olho. Essa lente de contato fica em torno de 3 meses nos olhos, até que ela saia espontaneamente depois que você faz o acompanhamento, no acompanhamento. Então, esse é o resultado no pós-operatório. No pós-operatório imediato, colocação da lente de contato. E aqui eu mostrando para vocês o pós-operatório. 7 dias, 15 e 30 dias, e o paciente no período de 30 dias com uma acuidade visual de 20/60. Vejam que a superfície ocular é completamente diferente de como era antes. Aqui vê-se os fragmentos de limbo doador, né? E ainda há um resíduozinho de membrana amniótica com alguns fragmentos sendo absorvidos. Mas a córnea já tem brilho, ou seja, já tem um epitélio novo nessa região. A terceira novidade, ou coisa que pode ser aplicada inclusive no dia a dia de vocês, é o uso
do K2-EDTA, do EDTA de potássio no tratamento da ceratopatia em banda ou ceratopatia em faixa, que é bastante comum e é bem encontrado em pacientes que apresentem inflamação ocular crônica ou enfermidades sistêmicas, no caso de uveites, úlcera de córnea, queimadura ocular, e em pacientes que apresentem doenças sistêmicas, enfermidades sistêmicas, principalmente nos pacientes jovens que têm artrite reumatoide juvenil e sarcoidose. Eles evoluem com a formação dessa placa que se inicia no limbo e começa a haver migração para a região central até que ele ocupe como uma faixa ou como uma banda essa região é, do, do, da fenda ocular. Existe um estudo muito bacana feito por colegas brasileiros, publicado na Revista Brasileira de Oftalmologia, que mostra, talvez seja um dos poucos estudos que eu tenha acesso, que mostra o acúmulo de cálcio, né, na córnea, mostrando claramente que o cálcio, na verdade, ele se junta ao fosfato, ele forma aquilo que a gente chama de hidroxiapatita. É um estudo bem legal, essas fotos estão publicadas na Revista Brasileira de Oftalmologia de 2017, e eu congratulo os autores que fizeram um excelente trabalho mostrando, em um caso, o suficiente para nós sabermos como tratar esses pacientes, como manejá-los. Aqui no Brasil, a gente costuma usar o sal disódico do EDTA, que é o ácido etileno diamino tetracético. A função do EDTA, ele inibe o processo de coagulação, né, através da remoção do cálcio do sangue. Então, ele é muito utilizado também nesses tubinhos, né? E aí, dois colegas, um americano e um australiano, o Dr. Zing Wano e o Dr. Minas Coronel, idealizaram uma técnica simplificada, né, de uso do K2-EDTA para tratamento da ceratopatia em faixa. E eles fizeram isso porque havia uma falta do EDTA disódico nos Estados Unidos. Então, por uma necessidade, eles buscaram outra forma de tratamento. Não é que o disódico não funcione, mas essa aqui é uma forma simplificada e eu vou mostrar para vocês por quê. Então, aqui você tem o material necessário para fazer esse tipo de coisa. Uma seringa de 1 ml, uma agulha grossa para aspirar, o 0,3 ml de água estéreo, né, água utilizada esterilizada, e 5 tubinhos de 3 ml de Vacutainer, cuja tampa é púrpura. Isso aqui você acha em qualquer centro cirúrgico, em qualquer hospital, em qualquer clínica para coleta de material. Se você não achar, qualquer laboratório tem para colheita de sangue, você pode obter isso, o custo é baixíssimo. Então, como é que é feita a preparação disso? Você pega 5 tubos de 3 ml de Vacutainer e coloca em cada um deles 0,3 ml de água esterilizada e vai passando de um para o outro. Aqui mostrando para vocês as gotinhas do EDTA. Essas gotículas aqui cobrem a parede do tubo, exatamente para evitar a coagulação. E aqui, depois que eu passei o 0,3 ml de água esterilizada acumulada aqui no fundo. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, eventualmente vou acelerar um pouco o vídeo. Aqui é o Dr. Dean Wano, que é o idealizador dessa técnica. Ele retira os 0,3 ml, coloca no tubinho e ele faz essa gotinha passear pela parede do tubo, de cima a baixo. É um pouquinho trabalhoso e demanda um pouco de paciência, e ele passa isso até o fim do tubo, tirando da parede do tubo aqueles cristais de EDTA. E depois disso, ele abre esse tubinho e transfere esse 0,3 ml de água esterilizada para um segundo tubo, faz a mesma coisa e repete isso até o quinto tubo. Por isso que eu falo para vocês que é um procedimento um tanto quanto cansativo. Mas ao final, ele obtém uma concentração de EDTA de 9%, né? Então, são 5 tubinhos e vai dar 9% de EDTA. Você pode obter de uma outra forma, né? Usando 0,5 ml de água destilada, se você achar que 0,3 é pouco, mas 0,3 é o suficiente para encharcar um Merocel, uma esponjinha cirúrgica. Mas se você quiser um pouco mais, você pode colocar 0,5 ml de água destilada em 7 tubos de 3 ml e você vai obter 7,6% também.
A técnica é tão bacana que já houve um aperfeiçoamento dela, tentando facilitar, simplificar a preparação. Então, aqui os colegas pegam o mesmo material, a mesma coisa, né, e ao invés de passar de um tubo para outro, somente este tubo é suficiente, né, para você obter. Então, eles novamente obtêm 0,3 de água destilada, de água esterilizada, né? Colocam no tubo, no vacutainer, de 10 ml, um tubinho de 10 ml, sempre com a tampinha púrpura, que existem várias cores, porque esse é específico para colheita de sangue. E após colocar o 0,3, ao invés de ficar rolando o 0,3, com um swab longo, também o laboratório tem, ele coloca o swab molhado passando sobre a parede do tubo, fazendo com que você obtenha, obviamente, os cristais de EDTA lá no fundo e na pontinha desse swab, que vai ser utilizado na cirurgia, né? Eu vou adiantando um pouquinho, porque é só isso que se faz, não se faz mais nada. E aqui a técnica, como é que é feita? Você remove o epitélio, obviamente, com uma lâmina em crescente ou uma lâmina romba, você aplica a solução de K2-EDTA numa esponja de Excel, se não tiver, pode ser um cotonete, pode ser um suave, e espera um pouco, 2, 3 minutinhos, e utilizando a mesma lâmina em crescente, você remove facilmente o cálcio que cobre essa córnea. Aqui mostrando resultados em pacientes que têm uma calcificação extensa. Esse aqui, na verdade, não era por questão visual, era por uma questão cosmética. Você pode utilizar o Excel na pontinha, ou você pode cortar o Excel, a esponjinha, colocá-lo sobre essa solução e aplicar na região, e você obtém resultados realmente muito bons. Veja aqui os resultados do Dr. Oano, mostrando os pacientes antes e depois. Aqui o paciente antes e depois, como a cosmética fica muito boa. E eu utilizei aqui em vários pacientes, mostrando também o antes e depois, com resultados realmente muito impressionantes. São pacientes, em geral, que não têm a preocupação com a qualidade de visão, porque têm processos crônicos. E esses processos crônicos podem provocar incômodo estético e incômodo, às vezes, de desconforto de sensação desses cristais na córnea ao piscar. Então, é um procedimento muito simples e muito fácil de ser utilizado. E, por último, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa também que é novidade, que é uma técnica chamada MICE, a técnica de quimoembolização intravascular com mitomicina, também idealizada pelo Dr. Dean Oano, que é um médico americano bastante criativo, bastante inteligente, que mostra que pode haver uma solução para casos como esse aqui, onde você tem neovascularização. Hoje, a neovascularização é um dos problemas gigantescos para a córnea, porque, como todos nós sabemos, mesmo usando anti-inflamatórios potentes, corticoides, e essas substâncias que são utilizadas, os anti-VEGF, que são utilizados para a retina, na córnea o sucesso é bastante limitado e decepcionante. Então, o Dr. Dinho Ano propôs a fazer em pacientes que se apresentem em estágio 1 e 2 de ceratopatia lipídica pós-neovascularização, tratamento com essa quimoembolização, que é feita da seguinte forma. Você pega uma agulha especial, essa agulha especial é muito fininha, é uma agulha de 34G, 34 Gold, ela é bem fininha, e você faz uma penetração superficial da córnea, obviamente não profunda, até que você canulize o tecido. Vejam que há um refluxo aqui completo do sangue pela injeção da mitomicina 0,04% dentro do vaso, né? Então é uma canulização com embolização. Essa agulha, ela é muito semelhante à agulha que você tem, a agulha de Botox. Ela é tão fina quanto a agulha de Botox. Ela tem que ser 34G. Se for uma agulha comum, não vai funcionar. Então veja aqui como é interessante. Eu vou dar uma pausa aqui para mostrar que quando você está no lugar certo, você não entra na câmara anterior, obviamente. Você não vai fazer isso jamais.
o risco de você injetar mitomicina na câmara anterior é provocar uma inflamação e cegueira desse paciente. Então, você entra superficialmente, vocês veem que ele fez uma angulação aqui nessa agulha, e essa angulação é o suficiente para você canulizar superficialmente esse vaso. É um vaso eferente, vocês veem que o sangue saiu para cá, e à medida que você vê o duto dessa seringa aqui cheia de sangue, você faz a injeção e novamente você vai ver o fluxo de mitomicina dentro dos vasos, fazendo com que esse sangue desapareça. Hoje, vocês viram no começo desse vídeo que ao retirar o fluxo de sangue, hoje ele utiliza e recomenda uma técnica chamada push and hold, ou seja, você injeta e segura por um determinado período de tempo para que a mitomicina funcione e ela não seja jogada fora. Então vejam aqui um pré e pós-operatório com 6 semanas. Esses pacientes, em geral, têm uma evolução bastante favorável. Eu tenho utilizado bastante também essa técnica. É difícil de conseguir a agulha 34G, ela custa um pouco mais caro do que as outras, mas, em geral, o pessoal que faz Botox está acostumado a utilizar essa agulha. É uma agulha japonesa chamada TSK. Tá? Aqui mostrando um resultado de um paciente também com vascularização e ceratopatia lipídica sobre essa região, pelo vazamento do lipídio, e aqui após a injeção e praticamente a córnea limpa nessa região, melhorando não só a estética, como eventualmente melhorando a qualidade de visão. Gostaria finalmente de agradecer a atenção de todos e estou à disposição para tirar qualquer dúvida e convidá-los para o nosso 35º Congresso Pan-Americano de Oftalmologia, que vai se dar em Buenos Aires, na Argentina, de 17 a 20 de março, uma programação bastante extensa. Buenos Aires está maravilhosa, está linda, apesar dos comentários de muita gente de que não tem muita pobreza. Não tem, eu fui a Buenos Aires recentemente, e, além disso, o câmbio nos favorece bastante. Então, com pouco gasto, você vai se divertir muito, comer bem e tomar bons vinhos em Buenos Aires. Quem quiser consultar o programa, a programação, já tem a programação disponível aqui no site, aqui embaixo, no www.pao2023.com, você obtém todos os detalhes a respeito desse evento. Espero que um grande número de brasileiros vá até Buenos Aires, porque vai ser um evento bastante bacana, principalmente vai ser o nosso primeiro evento pós-pandemia. E é um evento que nós estamos com a expectativa de reunir um grupo de 4 a 5 mil pessoas de todo o mundo, e, obviamente, pelo fato de nós sermos vizinhos, estarmos próximos, isso facilita bastante a ida de brasileiros, até mesmo para passear, aproveitar o congresso e passear em Buenos Aires, na linda Buenos Aires. Então, agradeço a todos e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigada, doutor Paulo. Doutor Neusimar já está aqui, vou deixar a palavra com ele, para os especialistas. Já vou tirar a sua tela aqui, pode ficar bem à vontade. Inicialmente, agradecer, doutor Paulo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. E realmente o senhor é um grande mestre da oftalmologia, da córnea, o senhor já formou grandes expoentes da córnea no Brasil. E, assim, é uma honra tê-lo aqui com a gente para falar da sua experiência tão atual, cada vez mais atual. Parece que o tempo não passa para o senhor. Está sempre à frente do tempo, né? Então, realmente é uma alegria muito grande a gente poder ver. Eu tenho acompanhado alguns casos aqui, tenho tido a oportunidade de discutir alguns casos com o senhor. É um prazer muito grande, sempre que possível, contar com a sua ajuda. Então, quando eu fiz córnea, doutor Paulo, eu acho que eu sou um pouquinho mais novo que o senhor só, não existia nada disso que o senhor está falando, né? Você pegava os casos, às vezes, de ceratocone, como não existiam a opção das lentes de contato, não existia crosslink,
muitos casos evoluíam para transplante de córnea. A mesma coisa acontecia nos pós-operatórios das extracapsulares, que danificavam muito mais o endotélio do que hoje, nas cirurgias mais rápidas, e quando a gente antecipa a indicação das cirurgias, não deixando nossos pacientes evoluírem com aquelas cataratas mais avançadas, nos procedimentos de faco refrativa, por exemplo. Eu estou lidando aqui com uma paciente que eu até encaminhei para o Nicolas, lá em Sorocaba. É uma paciente jovem ainda, no auge da vida, o início da quarta década de vida, que fez transplante por ceratocone há mais de 20 anos. A gente sabe, né, doutor Paulo, que é difícil, mesmo nas melhores mãos, um transplante penetrante durar mais do que 20, 25 anos. Então, essa paciente já fez vários procedimentos, é uma paciente que é pseudofáscica num dos olhos, ela já fez anel, já fez crosslink, voltou lá agora em Sorocaba, o doutor Nicolas chegou a fazer um transplante endotelial, um DMEC, que ele também faz muito bem como o senhor, e realmente essas técnicas têm ajudado muita gente, né? E o resultado é sempre bom. Eu queria que o senhor falasse só um pouquinho mais da sua experiência com os transplantes endoteliais, especificamente. Para esses casos que eu citei, por exemplo, eu sei que agora diminuiu um pouquinho a indicação com relação à falência de córnea pós cirurgia de catarata. O senhor falou aí do DIUEC, né? Uhum. Mas a sua experiência com o DMEC, professor, por favor. DMEC é uma técnica que veio para ficar, independentemente da evolução que você tenha nos próximos, talvez 5, 10 anos, ainda vai ser a técnica a evoluir. Ainda tem muita coisa para evoluir, ainda é uma cirurgia difícil, a curva de aprendizado não é uma curva de aprendizado fácil, você tem limitações de doadores, então o ideal são doadores mais velhos do que doadores mais jovens, por causa da facilidade com que você tem de abrir o enxerto. Mas é interessante notar que é uma técnica que pode ser utilizada em qualquer lugar do planeta. O idealizador dela, que é o Dr. Garrett Mellis, que, na verdade, quando a gente fala idealizador, ele ressuscitou a ideia de outros colegas que tentaram fazer no passado e ele conseguiu, com o emprego da sua genialidade. O Dr. Mellis, para quem não conhece, é um multiprofissional. Ele é compositor, toca instrumentos, ele compõe óperas, ele compõe música clássica, ele é uma figura genial. E dentro dessa genialidade, ele propôs essa técnica que tem a facilidade de ser executada em qualquer lugar. Eu me lembro que todo mundo falava assim, por que não utiliza o laser de femtosegundo para cortar o enxerto, porque isso facilita a vida. Isso é o mesmo que colocar aquele detector da bola de futebol entrando no gol. É uma tecnologia muito legal, mas ela não vai funcionar na África, ela não vai funcionar nos campinhos de Manaus, lá de Belém do Pará, onde o pessoal joga bola com bola de capotão, com bola furada, com bola dente de leite. Não vai funcionar. A tecnologia, a técnica do Mellis, ela funciona em qualquer lugar porque ela não demanda esses equipamentos. Então, tecnicamente, você passa por uma curva de aprendizado, mas à medida que você domina e você aprende com colegas mais experientes, treina em wet lab, faz esses treinamentos, você vai aprimorando e vai se tornando uma técnica amigável e fácil. Hoje, quando você vê as pessoas mais experientes operando, e existem vários canais do YouTube de pessoas mostrando a técnica de cirurgia, você vê que é uma técnica relativamente fácil. Lógico que tem os seus problemas técnicos, você tem que estar próximo de um banco de olhos para fornecer uma córnea em caso de você ter uma falência tecidual. Dificilmente você tem quadro de rejeição, mas tem havido agora nos Estados Unidos uma demanda muito grande de pacientes com infecção interlamelar, infecção geralmente por fungo e geralmente por cândida. Nos Estados Unidos, as córneas que já vêm preparadas do banco de olhos e já vêm manipuladas, né? E o meio de conservação não tem, na maioria dos bancos de olhos, parece que só um banco de olhos americano, não tem antifúngico. Então, a chance de contaminação é muito grande, principalmente quando você se aproxima aqui dos trópicos, né? Que a gente sabe que os fungos gostam muito mais da região tropical do que das regiões mais frias.
Então, esse é um tipo de problema que você pode vir a ter. Graças a Deus, a gente não tem tido esse problema aqui no Brasil, aqui no Banco de Olhos de Sorocaba, que eu lembre, não vi nenhum paciente, espero não ver, mas esse seria uma das dificuldades. Mas a técnica em si, ela é bastante útil, bastante fácil de ser aplicada depois de um treinamento extensivo e não demanda investimento alto em material. O equipamento é minimamente necessário. E hoje nós temos um grupo grande de colegas espalhados pelo Brasil que já fazem esse procedimento. Temos colegas em Recife, Dr. Lúcio Maranhão, temos colegas no Sul, Dr. Sérgio Cuítico, aqui em São Paulo, vários colegas, Nicolas e outros colegas que fazem esse procedimento. Enfim, é uma técnica que eu acredito que ainda vai ficar nos próximos 5 a 10 anos, até que surja terapia celular, que vai ser um outro passo. Quando você falou sobre aprendizado, Neusimar, é isso mesmo, a gente tem, e a Elisa está começando, ela tem que aprender isso. A medicina você não para de estudar. Você só para de estudar se você não tiver estímulo nenhum, não quiser fazer nada na vida. Mas o teu paciente te empurra para você estudar, para você aprender, para você se aprimorar. Eu iniciei fazendo cirurgia intracapsular com pinça de arruga, que é uma técnica hoje monstruosa. Você entrava dentro do olho, uma incisão gigantesca, arrancava o cristalino do paciente com vitro e tudo e fechava com fio de seda. E colocava um óculos no paciente com aquelas 20 e tantas dioptrias e o paciente saía feito um Chico Anísio da vida com aquele personagem dele com óculos grandes. Passei por isso, veio a extracapsular, veio depois o implante de lente intraocular, e sucessivamente até chegar hoje a tecnologia da facoemulsificação com essas lentes de foco estendido e tudo mais. Obviamente que isso demanda estudo, isso demanda curva de aprendizagem, você tem que estudar e tem que treinar. Eu não sei até quando eu vou querer continuar fazendo isso, mas enquanto eu tiver estímulo, a gente continua. Quando der o cansaço, chegou a nossa hora, a gente para, como outros colegas também pararam. Grandes expoentes tiveram que parar. Um dia a gente tem que parar. Mas o que move a gente realmente é a vontade de aprender e a vontade de ajudar. E acho que isso, basicamente, é o que todo médico, principalmente nós oftalmologistas, fazemos. A gente ajuda as pessoas a enxergar, a ver, o que é uma coisa muito gratificante. E certamente todo mundo tem isso. Apesar de pensar em ganhar o seu sustento, ganhar dinheiro para sustentar a sua família e tudo mais, é muito importante que seja algo gratificante. Ninguém vai para o consultório só para ganhar dinheiro. A pessoa vai porque ela gosta de fazer, ela gosta de ajudar, ela está imbuída desse sentimento que a medicina traz, e especificamente a oftalmologia nos dá a oportunidade de fazer, que é fazer as pessoas enxergarem. Pessoas cegas enxergando, uma coisa maravilhosa. O doutor Neusimar deve ter histórias e histórias de pacientes que chegam cegos e saem enxergando, que ficam amigos, que dão presentes, dão cestas de caranguejo e por aí vai. Então é algo gratificante. E a gente não para, não pode parar. Quando isso não for mais um estímulo, realmente é hora de você aposentar. E da outra forma também é ensinar. Ensinar é uma coisa que eu gosto muito, está no meu DNA. Eu fiquei anos na Santa Casa de São Paulo, hoje estou em Sorocaba, frequento bastante as aulas em Zoom, virtuais, etc. E é uma coisa que está no meu DNA ensinar. E ensinar é bom porque você tem que estudar e tem que aprender. Antes de ensinar, você aprende. E a gente aprende muito. E nessas aulas é bem interessante a gente receber o feedback das pessoas, saber se a gente está falando coisa com coisa, se não está falando nada errado, receber críticas e tudo mais. Elisa, tem alguma pergunta aí do grupo? Tem uma pergunta, mas primeiro eu queria colocar na tela bem rapidinho aqui. Vocês devem estar vendo, né? Alguns elogios, pessoal agradecendo, falando que a aula realmente foi muito boa, mandando um abraço. Doutor Leria, grande amigo.
Aqui tem uma pergunta aqui. Vamos ver se vocês conseguem responder. Você consegue ler aí? Sim, o Ripassudil, se você tem algum lugar para digitar? Acho que aqui posso colocar. Você pode, se você quiser digitar no meu WhatsApp, aí eu coloco aqui no chat. Porque Mas se tem aqui um chatzinho aqui. coloca aí, então. Vamos ver. É o www.mimacfamilyjapan.net. .net. Esse é um, eu vou mandar aqui, vamos ver se vai. Consegue ver aí no chat? Ai, aparece para mim. Eu vou copiar e aí vou Isso. deixar para o pessoal. E tem um outro que chama Mandei para ele. www.bio.japan. Eu acho que é .com ou .org. Eu não tenho certeza se é com ou org, mas é fácil de achar. São os mesmos fabricantes. Você entra nesse site, vai aparecer lá o busca. Em geral, eles aparece o Ripassudil, mas você pode colocar no busca Glanatec, ele já leva você. Glanatec 0,04%, vende de duas formas. Vende um frasquinho ou vende um pack com cinco frasquinhos. O pack com 5 frasquinhos está em torno de $250. Você paga com cartão usual, é bastante seguro, e em torno de 2 a 3 semanas ele chega aqui ao Brasil. E aí a Anvisa pede para você uma receita do seu médico mostrando a forma que você deve fazer para retirar. Não tem nenhuma obstrução para retirada, basta que você leve a receitinha. Perfeito. Importante, o Glanatec, o Ripassudil, ele não funciona em pacientes que tenham distrofia de Fuchs sem o tratamento cirúrgico. Tá? Então não adianta dar colírio se você não remover a gutata, que a gente vê muito paciente usando uma tentativa de melhorar o edema de pacientes que têm gutata. Não adianta, você tem que retirar a gutata e fazer o uso do Glanatec. E sempre, sempre que possível, gutata restrita ao centro, no máximo 5 milímetros. Mais do que isso não vai dar resultado. Mais do que isso, você vai ter um paciente com falência e você vai ter que fazer um transplante lamelar endotelial. Mas é bastante útil. E é interessante as pessoas que forem a usar documentário, pré-operatório, contagem de células, pós-operatório, contagem de células, ou fazer microscopia confocal, quem tiver acesso à confocal, para que você tenha números e dados desses pacientes que eventualmente possam ser juntados a outros grupos e aí publicar os resultados, né? Eu deixei no chat, vai ficar salvo. A nossa aula também vai ficar salva no YouTube, tá? Se quiser mandar para alguém. E coloquei aí mais uns comentários, mais alguns elogios. Dá tempo de fazer uma última pergunta aqui para o professor? Claro. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, assim, uns 5 minutinhos aí, sobre a sua experiência com aquela técnica do Kinoshita de implante de células. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, sim. Na verdade, essa técnica ela está restrita em dois laboratórios, um nos Estados Unidos e um no Japão, que é o do professor Kinoshita. O que o Kinoshita faz é fazer crescer, e faz crescer células endoteliais do próprio paciente no laboratório. Essas células crescem e ele coloca em suspensão essas células e isola essas células com micropipetas, né? E coloca uma determinada quantidade, que ele não revela exatamente qual é a quantidade, em uma seringa e injeta na câmara anterior do paciente, depois de fazer a retirada da DCM na região central. Então ele faz a DCM torrex e injeta, como se injeta uma substância qualquer dentro do olho, e esse paciente fica em decúbito ventral, ele fica deitado olhando para o chão por um período de 3 horas para que as células fiquem coladas na área desnuda. Como eu falei para vocês, ele publicou 11 casos, dos quais 10 ele teve bom resultado.
existe um questionamento muito grande na comunidade científica de que essas células epiteliais, que são essas células endoteliais, se elas podem migrar para o trabeculado, se elas podem ser arrastadas para o trabeculado por causa do fluxo do humor aquoso. E não há uma resposta ainda em relação a isso, né? Então, o que ele mostra apenas é que ele teve bons resultados e ele apresenta esses resultados em todos os eventos que ele vai. A gente até brinca que o Dr. Kinoshita um dia vai dar a receita de bolo para a gente, mas vai demorar, porque realmente é uma tecnologia que vai ter que avançar bastante, tem bastante patentes pendentes em relação a isso, substâncias para crescer as células, meio de cultivo de células, enfim, coisas que envolvem dinheiro. E quando envolve dinheiro, o segredo é a alma do negócio, né? Então, obviamente, no futuro, certamente é isso que o Nelber está escrevendo, a evolução da medicina, é o autotransplante de células, é exatamente isso que o professor Kinoshita está fazendo. Então, há uma série de segredos que envolvem essa tecnologia que não tem muita divulgação. Mas o artigo dele, esse artigo de 2000, se eu não estou enganado, de 2016, alguma coisa assim, 2016, 2017, está disponível, é só procurar transplante de células endoteliais, Kinoshita, que você vai achar, é um artigo interessante. E ele deve, ao longo do tempo, ir mostrando o passo a passo e, eventualmente, até disponibilizar essa tecnologia, vender essa tecnologia para algum laboratório que já forneça para você as células para você utilizar no seu transplante. Creio que nos próximos 10 anos isso esteja disponível, porque demanda, principalmente se for para os Estados Unidos, demanda aprovação do FDA americano, que não é uma coisa muito simples, demora tempo, tem que haver estudo em larga escala para você ter aprovação do FDA, é uma coisa que eu acredito que ainda demore, mas é o futuro. O autotransplante e a medicina regenerativa, para todas as áreas do nosso corpo, vão ser as coisas mais importantes. E aí tem colegas já fazendo, inclusive, tentativa de impressão, usar impressora para imprimir um endotélio humano saudável, quer dizer, uma camada endotelial que é impressa numa impressora. Porque partiram da ideia que se pode imprimir um fígado, ou um baço, ou um rim, já imprimiram, tem um vídeo no YouTube mostrando a pessoa imprimindo um rim artificial que não é funcional ainda, mas ele imprime um rim com células do rim. Então, certamente, células endoteliais que têm uma camada, uma monocamada, eventualmente sejam mais fáceis de ser produzidas em cima de uma plataforma, de um scaffold, que pode ser a membrana amniótica, pode ser uma coisa plástica, enfim, algo que no futuro a gente vai saber. Mas a tecnologia regenerativa e o autotransplante realmente é o que vai nos levar no futuro. É o que a Elisa vai usar no futuro. É o que eu ia falar, mentira, tirou da minha boca a palavra. É a vez da Elisa. Exatamente. Eu queria agradecer mais uma vez, dizer que vou me esforçar para ir lá em Buenos Aires. E se lá em Buenos Aires tiver alguma partida de futebol, lá na cancha lá do Boca ou do River, só me chama para lateral direita, por favor. E tá vai bom? ter, vai ter. A programação é no dia 16 à noite, vai ter uma partida de futebol entre brasileiros e argentinos, incluindo mulheres, e provavelmente, não sei se vai ser no campo do Boca, mas provavelmente vai ser no campo do River Plate, no Monumental de Nunes. Então, Já estou me escalando para lateral direita, tá já bom? leve sua chuteira, porque a gente vai dar umas pateadas nos argentinos com prazer. Muito obrigado, Elisa. Você foi extraordinária. Professor, muito obrigado pela sua disponibilidade e, Obrigado a puxa vocês. vida, prazer enorme falar com o senhor. Prazer meu. E mantenho minha disposição para eventuais questões posteriores e, no futuro, se vocês pedirem, estarei aqui de volta com prazer. Obrigado, Elisa, pelo suporte E se tecnológico. precisar de ajuda, estou à disposição também, viu? Ótimo. Uma boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Obrigado, Tchau, professor. tchau. Até logo. Tchau, Até tchau. breve.